Meu amor, como você está? O vídeo de hoje é bem diferente dos outros vídeos que eu já fiz nesse canal. Primeiro eu preciso começar falando que eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Eu sei que eu sumi do YouTube. Acho que é a segunda vez que eu faço um vídeo falando eu voltei, gente. Mas dessa vez, confie em mim que é sério. Eu precisei de um tempo pra organizar um monte de coisa na minha vida. E aí continuei produzindo conteúdo, escrevendo livro, fazendo coisas em outras redes. E deixei aqui meio que de cantinho. Mas agora eu voltei com muita novidade. E eu quero que você fique aqui comigo. Esse é um vídeo diferente porque é um cozinha e fala. Como assim, Elisama? Resolveu cozinhar agora? Eu vou dividir com você mais essa paixão na minha vida, que é cozinhar. Mas assim, não vou só fazer um bolo. A gente vai bater papo enquanto eu faço o bolo. Vou te explicar por quê. Eu estou gravando o Tá Com Tempo, lancei a primeira temporada no ano passado. Tá Com Tempo é o meu videocast, onde eu entrevisto pessoas. Tá incrível, ele tá lindo, ele tá assim, sério, um amor, tá aquecendo o coração de quem assiste. E o ano passado ele ficava numa plataforma e nós mudamos de plataforma, ele vai vir aqui para o meu canal. A gente achou que vai ser melhor pro videocast, pra gente. Então, o videocast vai vir aqui pro canal. E eu quero complementar o videocast. Porque, veja, quando a gente pensou no videocast, eu falei que queria algo que fosse muito receber as pessoas na minha casa. Eu queria algo que eu faço com costume. E eu sou uma pessoa que, se você fala, Elisama, vai te visitar, eu vou te fazer um bolo. Por quê? Porque sim. Porque eu acho que fazer bolo é um carinho, porque me faz bem. Misturar um monte de coisa e sair algo delicioso, porque o cheirinho de bolo tem gosto de infância pra mim. Eu lembro da cozinha da minha avó, eu lembro das minhas tias reunidas, minha tia fazia um bolo, que, meu amor, era a coisa mais gostosa do mundo. Então o bolo ele tem um lugar afetivo na minha vida. E eu decidi, quando eu fizesse o Tá Com Tempo, que eu ia oferecer bolo pros meus convidados e pras minhas convidadas. Por isso, cá estamos fazendo bolo. Por quê? Eu fiz o bolo pro pessoal. E agora eu quero te ensinar a receita, porque as pessoas começaram a falar, Elisama, e esse bolo, e essa receita, como o bolo tá fofinho? Os convidados falavam, nossa, que bolo delicioso. E aí eu pensei, gente, vou bater papo enquanto eu faço o bolo. Então é isso, hoje a gente vai fazer um bolo que provavelmente você não conhece. Pouca gente conhece. Quando eu falo que vou fazer esse bolo, sobretudo as amiguinhas e amiguinhos dos meus filhos, eu acho que eles não vão ficar muito felizes de eu falar amiguinha e amiguinho, porque eles estão adolescentes, né? Mas os amigos e amigas dos meus filhos, quando eu falo, vou fazer um bolo de abóbora, tomam um susto. Como assim, tia? Bolo de abóbora? Não é bolo de abóbora. Juro que ele é delicioso. Esse é um bolo simples. Eu vou bater na batedeira, uma parte dele, mas você pode bater na mão. Você pode mudar alguns ingredientes. Enquanto eu falo os ingredientes e misturo, eu vou te dando as dicas, tá bom? Vou te falar os ingredientes para depois a gente começar a bater o papo. A gente vai usar 4 ovos. 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de purê de abóbora, eu cozinhei a abóbora e amassei, foi só isso, e 4 colheres de manteiga e 1 colher de fermento químico. O que eu quero que você saiba? O purê de abóbora pode ser que a gente não utilize tudo. Por quê? Porque a abóbora é um ingrediente natural, né, amores? E por ser um ingrediente natural, às vezes ela é mais molhadinha, às vezes ela é mais sequinha, dependendo do tipo de abóbora, vai deixar seu bolo mais aguado, mais seco. Então você vai observar a textura. Eu vou te mostrar aqui a textura que ele deve ficar. E aí você vai botando e pensando, talvez esteja mole demais, talvez esteja duro demais, entendeu? A gente vai ter que sentir o bolo. Preste atenção. Vou começar untando a forma. Eu uso normalmente 2 forminhas porque o bolo fica bem cheio. Eu uso um unta-formas de spray. Esse daqui é de uma marca Yes Food. Não é patrocinado, mas depois que eu descobri a existência disso, gente, tô apaixonada. O bolo não gruda de jeito nenhum, é maravilhoso, tô apaixonada. E aí eu vou untar a forma e você precisa ligar o forno. Dicas se você nunca fez um bolo na vida. Tia Elisama vai te ensinar, tá bom, amor? Você liga o forno, forninho médio ali. Sabe como é médio? Olha o seu fogão. Tem ali 200 graus aqui em cima, 160, 180 embaixo. Você vai botar na metade. Bota ali na metade o seu fogão. Deixa ele esquentando aqui.
Outra dica importante, os ingredientes gelados, eles precisam estar em temperatura ambiente. Isso quer dizer que tira o seu ovinho da geladeira, se você guarda o ovo na geladeira, tira a sua manteiguinha na geladeira. Se fosse usar leite, tira o seu leite da geladeira. Deixa todo mundo em temperatura ambiente. Isso influencia, gente. Bolo é um negócio melindroso. Ele é um negócio sensível. Então tá. A gente vai começar a misturar e aí a gente vai conversando. Primeiro misturar a manteiga, o açúcar, vamos bater na batedeira, colocando os ovos. Eu costumo botar os ovos um a um. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar de vez. Por quê? Porque eu quero bater papo com vocês. Se eu botar um monte, vai passar muito tempo com a batedeira ligada. Então, quem me acompanha aqui no canal desde que eu comecei, eu falava sobre educação de filhos. Por quê? Porque aquilo era o que estava movimentando minha vida na época. Eu tava com a Helena, né? A gente comecei isso aqui, era tudo mato. Comecei em 2015. Helena tava com menos de um ano quando eu comecei a gravar. E Miguel tinha menos de 3 anos. Então, criar aqueles meninos era assim, o foco da minha vida. E o tempo inteiro meu trabalho, ele esteve nesse lugar de respeitar o que estava movimentando no meu coração. Então eu queria contar para as pessoas o que eu estava estudando, o que eu estava lendo, o que eu estava pesquisando. Eu queria falar para as pessoas, gente, olha que legal isso que eu aprendi sobre a criança, isso que eu aprendi sobre educação, isso que eu aprendi sobre a gente, sobre mim. Foi assim que meu trabalho surgiu. Aos poucos eu fui saindo de falar somente de educação de filhos. Por quê? Porque as relações estão ficando mais complexas. Porque eu fui percebendo que as pessoas ao meu redor tinham muitas dificuldades em educar as crianças, porque não era com as crianças. Era dificuldade com a mãe, com a sogra, com o pai. Era todo mundo ao redor que você engolia um monte de sapo e vomitava esses sapos na criança. E aí eu quis olhar para essas relações. Junto com essa mudança, veio a minha formação em psicanálise. E eu comecei a estudar mais o desenvolvimento humano. Aquilo fiquei mais instigada com isso. E eu fui migrando o meu tema de educação de filhos, que eu ainda faço palestra, gosto muito do tema. Educação Não Violenta é um livro que já tem quase 100 mil livros vendidos. Então assim, não é que eu parei de falar sobre o tema, é só que eu ampliei os meus temas. Eu comecei a perceber os contextos da sociedade, as coisas mudaram pra mim e eu precisava ter essa identidade no meu trabalho. O trabalho pra mim ele só faz sentido quando ele tá aqui, ó, alinhadinho com o que faz meu coração pulsar, sabe? Vou bater aqui e aí depois a gente vai misturando o resto, tá? Olha, eu bati ovo, açúcar e a manteiga. A manteiga, se você não come manteiga, você pode substituir por 3/4 de xícaras de óleo. O óleo da sua preferência. Qual que é a dica? Quando o clima tá frio, eu prefiro usar óleo. Por quê? Porque em temperatura ambiente, se você deixar o bolo fácil, ele não vai ficar durinho, vai ficar menos ressecado, ele fica mais fofo. Como a gente tá num calor insuportável em São Paulo, acho que no país inteiro, né? Crise climática, eu tô fazendo com manteiga. Por quê? Porque eu acho gostoso. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntando aos poucos farinha de trigo e o purê de abóbora. A gente vai alternando os dois e vendo a textura da massa pra ver como ela vai ficar. Então eu fui migrando de tema porque eu precisava continuar me vendo ali. Quando eu parei de gravar aqui os vídeos pro YouTube, eu parei porque eu tava bem sobrecarregada. E 2023 foi um ano muito intenso pra mim. Ali pós-pandemia, eu comecei a trabalhar mais fora de casa, né? A ter mais compromissos. E eu entrei numa crise de ansiedade que eu não conseguia nomear como crise de ansiedade. Eu não conseguia enxergar que o que eu tava vivendo era ansiedade e precisava de ajuda, sabe? Então eu fiquei ali durante 2023 em uma crise emocional muito grande. Acho que começou em 2022 até 2023 numa crise emocional muito grande, muito ansiosa, e eu não conseguia pensar em novos formatos, em novos trabalhos, porque eu conseguia somente listar tudo que podia dar errado. Então, se eu pensava, vou gravar um vídeo fazendo bolo, mostrando para as pessoas o bolo, vou fazer um videocast, vou chamar pessoas para conversar comigo, vou servir bolo para elas, eu já conseguia quase que ver os comentários ruins que podiam vir dali, sabe? E quem trabalha na internet, a gente vive uma ansiedade muito grande em relação a isso. Porque assim como tem pessoas que adoram a gente, que amam a gente, que só comentam coisas boas, cara, tem gente que comenta coisas terríveis. E eu também sei que muito se fala que quando você sabe o que você quer, quando você sabe quem você é, aquele
discurso bem de, se você sabe quem você é, você não se importar com o que os outros falam. Então, é mentira, sabe? A gente se importa com o que os outros falam, sim. E dependendo de como a gente tá emocionalmente, dependendo da fase que a gente tá, dependendo de como tá a nossa saúde mental, o que o outro fala, cara, ganha um peso gigantesco na vida. Gigantesco, gigantesco. E acho que as coisas estavam ganhando um peso muito grande na minha vida. E eu me afastei um pouco e comecei a fazer somente o que precisava ser feito. Então 2023 foi um ano difícil, foi um ano intenso. E foi um ano em que eu fiz somente o que tinha que ser feito. E aí veio 2024. 2024 foi um ano em que eu respirei. Eu iniciei uma medicação para ansiedade. Foi um ano em que eu vi mais os meus amigos e as minhas amigas. Foi um ano em que eu pedi mais ajuda. Então 2024 foi um ano que eu tive muito suporte. E não é que as pessoas que estavam na minha vida em 2024 não estavam em 2023. É que eu não conseguia nem enxergar direito como eu podia contar com o apoio das pessoas, sabe? Eu tava tão cansada, tão ansiosa, tão triste, tão abalada, tanta coisa na minha cabeça, que eu achava que eu tinha que dar conta da vida inteira do jeito que ela tava. E que ninguém tinha tempo pra estar aí pensando nos meus problemas, ou me apoiando, ou me ajudando. Então eu pedi pouquíssima ajuda em 2023. E aí eu sofri muito. Em 2024 eu pedi muita ajuda. E foi um ano de muita criatividade. Foi um ano de muita beleza. Foi um ano em que eu aprendi que eu posso contar com as pessoas. E aí pode ser que você esteja me vendo e falando, mas Elisama, eu não tenho com quem contar. Então que bonitinha a sua história que você tem com quem contar, mas eu não tenho com quem contar. Quanto ter com quem contar tem sido prioridade na tua vida, sabe? O quanto você tem conseguido criar uma rede que te dá apoio, te dá suporte como prioridade. Os relacionamentos como uma prioridade. E não é o relacionamento que você quer somente. É o relacionamento também que o outro queira estar com você. Tô juntando fermento, tá, gente? É um relacionamento que o outro também queira estar com você. É um relacionamento que tem troca justa, sabe? Porque às vezes a gente não consegue ampliar as nossas relações porque a gente insiste naquela relação que tudo que a gente precisa viver é um luto. É nomear, putz, o que essa relação tinha pra me dar, ela já me deu. É hora de seguir em frente, ou então, ok, essa relação me dá até aqui, eu preciso do apoio de mais gente pra me amparar. E a gente tem muita dificuldade de viver o luto das relações. Então, talvez, assim, o apoio que você tanto precisa não venha da sua família. Talvez venha de uma amiga, talvez venha de uma colega, ou de um colega. Talvez não venha da sua família. Talvez a companhia que você tanto precisa venha de outra pessoa que não é teu namorado, tua namorada, teu marido, tua esposa. E aí você olhar, ok, essa relação, o que ela me oferta, faz sentido pra mim? Faz sentido pra gente? Faz sentido pra quem eu sou hoje? Senão é hora da gente ir reconhecendo, sabe? Eu coloquei as minhas relações como prioridade. E assim, dar apoio significa... Receber apoio significa dar apoio também. Então as pessoas que me apoiam hoje são pessoas que eu também apoio muito. E essa construção de cuidar e ser cuidado é muito linda. Gente, a massa, botei o fermento, ela fica cremosinha assim, ó. É uma massa bem cremosinha. E a gente vai pôr na forma e pôr no forno. Eu falei que dá pra você usar óleo, você pode trocar por 3/4 de xícara de óleo. Eu acho que eu falei, né? O óleo da sua preferência, não sei se eu falei a quantidade, é 3/4 de xícara. Eu boto ele na forma mais ou menos até o meio da forma, a massa. Eu não deixo que ela passe. Por que eu não deixo que ela passe? Porque às vezes o bolo cresce demais e essa massa, ela derrama no forno. Eu já fiz muita besteira no meu forno, viu? Já sujei meu forno inteiro, ele já subiu e aí fica fedendo, queima tudo, o bolo não presta. Então assim, na dúvida, eu divido a massinha, tenho várias forminhas de bolo em casa. Na dúvida, eu divido a massinha, boto uma quantidade de massa numa forma maior e uma quantidade numa forma menorzinha pra assar depois. É isso, amores, espero que esse esteja bem explicado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar o bolo no forno. E depois que a gente assar, eu vou tirar ele e a gente vai fazer a calda. Colocar um caldinho de chocolate. Juro que fica uma delícia. Se você não gosta de calda, não quer botar calda, você pode botar chocolate picado dentro do bolo, gotinhas de chocolate dentro do bolo ou uva passa. Já fiz com tudo isso, sempre fica maravilhoso. Vou botar no forno.
Agora a gente vai fazer a calda do bolo. Essa calda é uma calda simples de chocolate, que eu amo fazer, que eu acho muito fácil. A gente vai usar 2 colheres de chocolate em pó, 2 colheres cheias de chocolate em pó. Eu uso chocolate em pó 50% ou 70%. Se eu usar cacau puro, eu vou fazer com menos. Uma lata de creme de leite, uma lata de leite condensado e uma colherzinha rasa de manteiga. Já tirei o bolo do forno, ele tá aqui esfriando. O bolo vai ficar ali, o meu ficou exatos 35 minutos no forno. Você vai botar, fazer o teste do palito. O que é o teste do palito? Você enfia o palito, saiu o palito. Tá limpinho? O bolo tá ótimo. Tá sujinho, o bolo precisa ficar mais um pouquinho. Ficar mais um pouquinho, às vezes é pouquinho mesmo. Às vezes é 2 minutos, 3 minutos. Então tá. Vou fazendo a calda, misturando. Eu comprei um fogãozinho pra gravar com você, então a gente vai testar esse fogãozinho juntos e juntas. Vamos torcer que dê certo. A gente vai fazer a calda e enquanto isso a gente vai conversar. E aí eu te falei que o ano de 2023 foi um ano tenso. Eu acho que esse vídeo vai ser até o maior de receitas, porque eu preciso explicar pra vocês esse movimento de estar aqui, de estar fazendo bolo, de estar imitando algo que eu ainda não tinha feito. E o que é que me dá segurança pra estar aqui? Porque testar algo novo também pede que as suas relações estejam bem cuidadas. Por quê? Porque você precisa de quem te apoie. Você precisa de quem te escute, você precisa de quem segura a tua mão. Todo mundo que você ama vai fazer isso? Não. Às vezes as pessoas têm medo, às vezes elas vão te dizer que vai dar errado, porque estão tentando cuidar de você com uma estratégia meio torta. Mas é a estratégia que a pessoa tem, não quer dizer que a pessoa não te ama, mas assim, a gente precisa de quem cuida da gente, de quem apoia a gente, de quem apoia os nossos sonhos. E estar aqui gravando esse vídeo... Estar aqui gravando esse vídeo, gravar o Tá Com Tempo, inventar o Cozinha e Fala e tá aqui com vocês gravando o Cozinha e Fala, foi um exercício e é um exercício de muito cuidado comigo e com as minhas relações. As pessoas que eu amo, que cuidam de mim, que estão perto de mim e que me apoiam, sabe? Então assim, valoriza as tuas relações. Há um tempo eu vi numa aula da Ana Sui. Ela falou algo que eu adorei. Ela dizia que a depressão, as pessoas acham que a depressão é uma frescura. E que na realidade, a depressão, ela traz o oposto. Ela é a ausência de frescor. Porque a gente está deprimido, quando a gente deprime, quando a gente está ansioso, quando a gente está com qualquer questão de saúde mental, em regra, a gente faz só o que precisa ser feito. A gente fecha janelas. A gente tira da nossa rotina tudo que refresca essa rotina, tudo que deixa essa rotina mais gostosa, tudo que traz ar, que enche os pulmões, sabe? E o ano de 2024 foi um ano em que eu me comprometi comigo mesma, que eu ia encher os meus pulmões de ar, que eu não ia deixar minhas janelas fechadas, que eu ia curtir a companhia das pessoas que eu amo, que eu ia colocar tempos de pausa. E eu sei que existe até privilégio em falar tempos de pausa num mundo que tá cobrando da gente o tempo inteiro, sabe? Mas é um exercício. Você entender que essa cobrança que fazem com a gente ela é violenta. Que nós não vamos funcionar na velocidade dos nossos smartphones. Nós não vamos funcionar na velocidade do processador do celular, do computador. Que é essa história de alta performance que estão cobrando de todos nós o tempo inteiro. Ela é cruel. E aí, às vezes, exatamente para as minorias, sou mulher negra, a gente fala, mas descansar é para os outros, não é para mim. Dar pausa é para o outro, não é para mim. E descansar é uma forma de resistência também, sabe? Nutrir o que faz bem pra gente é uma forma de resistência. Saber por que a gente luta, que mundo que a gente quer construir é uma forma de resistência. Entrar no modo só fazer coisas automaticamente e só lutar adoece todos nós. E eu percebi isso, eu percebi que eu fui entrando num adoecimento e que hoje eu tenho notado, sabe? O que eu preciso e pedido ajuda. Aqui vai demorar, eu vou fazer a caldinha. Quando ela estiver pronta, eu coloco no bolo e a gente faz a cobertura, tá bom? Acabei a calda, eu deixo ela numa textura molinha. Deixei até em cima do fogão ainda, desliguei, porque eu gosto dela bem molinha, porque eu gosto de botar a calda quente. Por quê? Porque eu acho que absorve mais no bolo. Este é o momento mais tenso, gente. O momento de desenformar o bolo. Será que vai dar certo? Faça suas orações. Se ficar feio, vai ficar feio, tá? Porque eu não vou fazer um bolo diferente, pra só bancar o bonito pra vocês aqui. A internet enrola a gente e às vezes a gente tem medo de começar as coisas
porque o nosso não é perfeito como se mostra na internet. E eu preciso contar pra vocês que pra isso aqui tá rolando, a gente tá gravando com 3 câmeras. Isaac tá ali sentado observando tudo e várias vezes recomeçando, né, amor? Várias vezes recomeçando. Tirei um monte de coisa dessa bancada que tá em cima da minha mesa, então eu tô olhando pra uma bagunça enorme embaixo da câmera. E, ai, deu certo, olha que lindo! E a gente deixa de fazer as coisas porque a gente fica comparando o nosso backstage, a parte de trás, sabe? Das coisas, o nosso bastidor com o palco dos outros. E a gente não consegue andar. Então, assim, se eu posso resumir esse vídeo que ficou grande... Olha, eu vou derramar a calda. Adoro! Essa quantidade de calda é bastante, viu, gente? Eu sempre deixo ela num potinho, pra quem quiser colocar um pouquinho mais depois. Porque é bastante calda. E aí eu boto quente, como eu falei, pra ela espalhar melhor no bolo. E eu acho que ela faz um efeito bonito quando a gente põe quente. Mas sim, se eu posso resumir esse papo da gente, eu queria falar pra você que o canal tá voltando. Que a gente vai ter vários Cozinha e Fala. Que eu vou ensinar os bolos que eu vou fazer lá pros meus convidados. E que a gente vai trocar a figurinha enquanto eu ensino esses bolos. A gente vai ter outro quadro. A gente vai ter mais vídeos aqui. Tenho sentido falta dessas conversas mais longas. E com temas dos mais variados. Porque é isso, porque eu sigo recomeçando, insisto em recomeçar. Porque tem que fazer sentido pra mim. Tem que fazer sentido aqui, sabe? E tem fases que não faz sentido. Tem fases que a vida tá muito difícil, mas não pode ser o normal, sabe? Não pode ser o todo dia. Existe uma construção de uma vida mais maravilhosa que a gente precisa se esforçar. E que, como eu falei, acho que fica claro no vídeo inteiro, eu não tenho intenção de falar que basta você querer. Mas, às vezes, tudo que o nosso querer consegue fazer é pedir ajuda. Então, vamos construir uma vida melhor, tá? Por que eu falei pra variar? Falei pra você não se comparar aos outros. Esse é o segundo Cozinha e Fala que eu tô gravando, mas não vai ser o segundo que você vai ver. Vai ser o primeiro que você vai ver. O primeiro que eu gravei, eu descartei. Não descartei, eu mostrei pras pessoas pra dar ideia pra elas o que eu queria, pra minha equipe. Mas eu entendi que eu queria fazer algo ainda melhor, diferente, e eu tô regravando. Mas você só vai ver esse daqui. E você pode se iludir e achar que Elisama bastou querer sentar aqui e fez um negócio, uau! Não é assim que funciona. É isso, gente. Esse bolo, sério. Olha isso, vou botar nessa câmera aqui que eu sei que ela tá filmando mais. Gente, ele é muito fofo. Ele é muito fofo. E ele fica com uma cor tão bonita. Sério? Nossa, ele fica tão macio. Ele é muito incrível. E se você oferecer pra alguém, a pessoa não vai saber te falar de que é. Ela não vai falar abóbora. Ninguém nunca acertou. Eu faço esse bolo desde que Miguel era... Miguel não, Helena era pequenininha. Ninguém nunca acertou de que era. E quando eu falo é de abóbora, a pessoa fica chocada. Então faz seu bolo de abóbora. Chama aquela pessoa que você ama pra bater um papo. Essa história de amizade de baixa manutenção é mentira. A gente precisa de proximidade, de toque, de carinho, de presença. Se esforça pra ter presença, pra trazer o frescor de novo pra sua vida. E segue comigo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.